Tá. Pode sentar. Fica mais à vontade. Boa noite. Quem está aí no fundo consegue me escutar? Tem uma central de ar em cima que faz um barulho tremendo. E é bem melhor que vocês venham mais próximos, porque senão não vão conseguir ouvir muita coisa. Tá? Então vou dar um tempinho, se vocês quiserem se deslocar. Até aqui a fileira da frente, inclusive, vai ser bem melhor para ouvir. Tá? Senão vai ficar complicado, porque a gente evitou a dinâmica do alto-falante para não dar aquela acústica terrível e prejudicar a gravação. Tá? Consegue me ouvir aí? Tá. Vocês são de que curso? É arquitetura e urbanismo? É um público novo. Então a gente tem aqui um público majoritariamente de arquitetura e urbanismo e um público chegando do jornalismo. Tá? E são vocês que, ao final da apresentação, do nosso diálogo, vão fazer perguntas. Na verdade, não só ao final, tá? Vocês são convidados a fazerem perguntas através de bilhetes ou através do meu WhatsApp ao longo de toda a nossa conversa. A ideia é um diálogo. Esse diálogo que vocês terão aqui faz parte de um projeto de extensão coordenado por mim, professor do curso de jornalismo, Luiz Munaro, e que tem como nome Diálogos Abertos Roraima 40 anos. Né? É uma idealização minha, do Elcio, do Diego, e que está na nossa 5ª mesa redonda. Se você se interessou pelo tema e gostaria de acompanhar os próximos debates sobre o futuro, né, e o passado do estado da cidade de Boa Vista, você pode seguir o nosso Instagram, Roraima 40 anos, @Roraima 40 anos. Nós temos uma porção de debates ainda, e a ideia é chamar as pessoas mais bem preparadas ou com melhores ideias para debater esse futuro. A ideia hoje é debater o futuro da cidade de Boa Vista. Então, o nome da mesa, ou da conversa, é o futuro urbanístico de Boa Vista. A ideia é falar sobre desafios urbanos e sociais, ambientais e culturais da nossa capital querida. Serão debatidas questões relacionadas à mobilidade urbana, crescimento populacional, uso e ocupação do solo, preservação ambiental, patrimônio histórico e cultural e dinamização da economia local. Basicamente, a gente está refletindo sobre a cidade, seus habitantes e seu futuro. Para essa mesa, a gente chamou, então, o nosso mediador, é o Elcio Júnior, né? Que é nosso parceiro de longa data. Ele vai fazer a mediação. Então, gostaria de uma salva de palmas para o Elcio Júnior. O professor doutor Daniel Luiz Oliveira é arquiteto, engenheiro ambiental e professor universitário. No programa de doutoramento em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, me corrija se eu estiver errado, professor, produziu o tema de tese de doutorado relacionado ao tema A Moradia Roraimense, na qual busca ampliar o debate socioambiental sobre o uso da madeira na arquitetura. Atualmente, o Daniel é diretor de gestão florestal na Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e conselheiro estadual no Conselho de Arquitetura de Roraima. Obrigado, Daniel. Nosso querido amigo, professor Dr. Linoberg Almeida, é professor do curso de Ciências Sociais desde 2005. Me corrija, Lino, se eu estiver errado. Na sua tese de doutorado em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, ele escreveu sobre a dimensão humana nas relações entre Brasil e França, durante os governos Lula e Sarkozy, dando ênfase aos fluxos migratórios, políticas e discursos governamentais. Além da sua atuação acadêmica,
o Lino se destaca pela produção de vídeos educativos em redes sociais, nos quais traduz temas complexos da vida pública de Roraima, uma linguagem acessível. No exercício do mandato de vereador, pautou-se pelo debate sobre orçamento público e gestão participativa. Então, é um profundo conhecedor da cidade e atualmente é superintendente do patrimônio da União em Roraima. Obrigado, Lino. E o professor Rodrigo Edson Castro Ávila, obrigado, Rodrigo, é engenheiro civil e arquiteto, com trajetória, uma longa trajetória marcada pela sua atuação interdisciplinar. Seus estudos contemplam temas bastante variados, como georreferenciamento, educação ambiental, sustentabilidade, qualidade de vida, além de ter feito inúmeras avaliações, auditoria e perícias de engenharia, né? Seu trabalho de mestrado foi sobre o direito das migrações transnacionais. Atualmente, Rodrigo exerce o cargo de diretor de habitação da Codesaima, onde coordena projetos voltados à construção de moradias populares e ajuda humanitária. Recebeu diversos prêmios por ações em prol da preservação ambiental, do acolhimento de refugiados e da produção de programas sociais. Então, obrigado, Rodrigo. Espero que vocês aproveitem e, como dito, vocês podem enviar perguntas para o meu WhatsApp ou através de bilhetinhos que a gente vai fazendo ao longo da nossa mesa. Ok? Muito obrigado pela presença de todos e uma boa mesa. Combinou que ordem com eles? Ah, tá bom. Aqui. Bom, boa noite. Tá fraco, gente. Vocês jantaram, por favor. Já é 7h30. Boa noite. Agora. Bom, muito feliz de estar aqui para discutir a cidade de Boa Vista com pessoas que entendem da cidade de Boa Vista. Como o Munaro falou, o objetivo desse nosso projeto é justamente reunir as melhores mentes que Roraima tem a oferecer para tratar desses assuntos tão importantes para o nosso passado e para o nosso futuro. A ideia era que essa data de 40 anos do estado de Roraima, que se aproxima, né? Como vocês sabem, Roraima é de 88, faltam 3 anos, daqui a pouquinho a gente completa os nossos 40, mas a universidade e a academia precisa começar a refletir desde antes, para que quando chegue essa data, a gente já tenha algo a oferecer para a sociedade, refletindo sobre esses 40 anos que passaram e os 40 anos que virão, não é mesmo? Hoje nós vamos discutir a questão urbana da nossa capital, a parte arquitetônica, urbanística e trazer uma reflexão para discutirmos isso que é tão importante no nosso dia a dia e que às vezes a gente não se toca, né? Roraima hoje passa por um crescimento populacional histórico, além de ser um dos estados mais jovens do país, salvo engano, é o estado mais jovem do país. Portanto, é um estado que busca casas, que busca habitação, que busca onde morar. E a partir disso a gente precisa discutir sim a questão urbana de Boa Vista, né? Seu histórico, como chegamos aqui e para onde vamos. Mas tem gente muito mais capacitada do que eu aqui para falar sobre isso. Então, eu queria começar com as falas aqui. A ideia é que essa primeira fala tenha aqui de 5 a 10 minutos, né, para situar e cada um poder fazer a análise de como está entendendo esse cenário. Bom, eu vou começar da direita para a esquerda para ficar mais fácil aqui o caminho. Rodrigo, pode começar. O que você tem pensado sobre a cidade de Boa Vista? Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Mentes pensantes do nosso estado, o futuro do nosso estado a estar nos representando, estar nos locais chaves e produzindo. Eu sou roraimense, eu sou um dos poucos roraimenses que se tem aqui em Boa Vista. Eu sou típico roraimense, descendente de pai gaúcho com mãe nordestina. Então nasceu eu, Macuxi, que é o tipo Macuxi.
né, que veio dessas duas grandes regiões que formaram o estado de Roraima. Meus pais, minha mãe, eu falei nordestina, mas é descendente nordestina, minha mãe nasceu aqui, pai maranhense, a mãe paraibana. Né? Então você vê assim, uma confrontação de grupos que chegaram aqui para ocupar o estado a partir de um planejamento estratégico de ocupação do Brasil, ainda na década de 40. O meu bisavô chegou aqui na década de 30, 40, e eu fui morar lá em Surungu, bem aí. Hoje é difícil chegar lá, imagina, na década de 40 como é que era. Morava lá e se mudou para cá. Então eu tive a oportunidade de conhecer o desenvolvimento da cidade por parte das histórias, tanto dos meus pais, dos meus avós, quanto dos meus pais. Meu pai chegou aqui na década de 70, 69 para 70, veio para fundar o Sexto BEC. Ele é autor da BR-174, que liga Manaus à Venezuela. Então, assim, eu vivenciei essa construção do Estado pela história, participei dessa história da construção do Estado e da cidade de Boa Vista. O planejamento da cidade foi feito na década de 50, como todos sabem. Boa Vista é uma das, se não me engano, só tem 3 ou 5, Ricardo? Quantas cidades planejadas nós temos no Brasil? Ricardo Matos? 3 ou 5? Bem longe, você está no Canoé. Ok. Boa Vista é uma das poucas capitais que foram planejadas. Quando o engenheiro produziu, ele veio para cá, tivemos a oportunidade de trazer o filho dele, veio aqui contar a história de Boa Vista e comenta, inclusive, que Boa Vista é uma cidade tão emblemática que tem uma maquete dela no Louvre. Guardada essa maquete original no Louvre como uma história do Brasil. E o pai, quando veio para cá, quando ele foi contratado para a construção da cidade, ele não veio só para fazer o projeto. Tanto que hoje você vê a visão dele. Em 1950 ele já preparou essas radiais, essas ruas largas que hoje nós temos, que a maioria das cidades não tem, grandes cidades não tem. Ele já tinha essa visão e preparou a cidade para que hoje, quer dizer, 60, 70 anos depois, agora que a gente está começando a ter esse problema de trânsito por falta de planejamento estratégico durante esse período. A capital cresceu, infelizmente tivemos nesse período gestores que não tiveram planejamento. Hoje nós já vemos um pouco de segurança na questão do planejamento e o que eu vejo? A tendência agora é a verticalização por uma série de situações. Primeiro, uma verticalização para evitar que a cidade cresça muito e isso dificulte a questão de transporte e o acesso à infraestrutura. E segundo, uma verticalização forçada, porque já tenho 4 minutos, ainda tem 1 minuto, tá? Então, nós vivemos a partir de financiamento público e o financiamento público atual, que é o Minha Casa Minha Vida, ele obriga, e não sou contra isso, tá? Ele obriga que só financia se tiver certas condições no seu entorno. Ele obriga que as casas, os condomínios, os empreendimentos, eles estejam localizados em vazios urbanos e que esteja toda uma infraestrutura no seu entorno. Então, aquilo que a gente via nas décadas passadas, de grandes conjuntos, como foi o Conjunto Cidadão, como foi o Vila Jardim, como foi aquelas áreas grandes com 2.000 habitações, com 1.000 habitações, não se vê mais no projeto atual. Então a tendência da cidade é a sua verticalização, é ocupar espaços vazios, porque aí você evita de ter que fazer toda uma infraestrutura em torno disso. Água, esgoto, asfalto, comércio, escolas, posto de saúde, etc. A tendência de Roraima é essa e eu vejo com bons olhos esse crescimento urbano. Bom,
Nel, por favor. Boa noite a todos. Minha história, ela, apesar de eu não ser paraimense de nascença, mas eu estou aqui desde os meus 2 meses de idade, então sou basicamente roraimense. Então a história da minha família aqui em Roraima reflete muito essa questão dos fluxos migratórios que houveram no estado para a questão de povoamento, então aquele fluxo induzido mesmo, sendo incentivado pelo poder público. Então, minha família materna chegou aqui no estado em 1890. Então a gente está aqui já há um bom tempo e aí acompanhando também essas transformações na cidade. Como o Rodrigo falou, então a gente tem uma cidade que ela vem a partir de um desenho planejado e que a partir daí a cidade ela começa a ter um desenvolvimento um pouco espontâneo, porém ela acaba sendo influenciada por esse desenho. Então, apesar do crescimento, a expansão urbana do município, da cidade de Boa Vista não ter sido desenhada no projeto inicial, o projeto inicial acaba sendo influente nesse processo de expansão. E aí, quando a gente fala da cidade de Boa Vista e toda essa questão da expansão, a gente também tem que levar em consideração os desafios ambientais que essa expansão ela causa, né, na cidade, o modelo de cidade que o Brasil ainda adota com relação a, primeiro, você limpa tudo que é a vegetação, retira toda a vegetação nativa do local e a partir daí constrói a cidade e depois tenta trazer a vegetação nativa, tenta trazer uma vegetação para a cidade a partir de um projeto de arborização, criação de parques. Isso acaba sendo um desafio para as cidades, não apenas Boa Vista, mas todas as cidades brasileiras, especialmente as cidades amazônicas, onde a gente tem a questão do recurso natural disponível e a gente ainda adota um modelo de retirar esse recurso natural, construir e depois buscar a inserção do meio vegetal dentro dessas cidades. Então, além da questão, como foi falado, de ocupar os vazios urbanos e assim a habitação de interesse social, trazer condições melhores às pessoas que vão ser contempladas por esses programas, de evitar aquela segregação espacial, de levar para áreas periféricas do que é a área urbana consolidada. E aí, assim, uma pessoa que antes morava em um local, mesmo que em condições não tão adequadas, mas próximo do trabalho, próximo de uma rede viária, próximo do sistema de comércio, tudo disponível perto daquela casa, ela recebe ela é contemplada por programas de habitação, mas que eles são distantes, acaba gerando uma nova segregação. Além da segregação espacial, a gente tem também uma quebra de direito das pessoas de usufruir do que é a cidade. E aí, então, pensando nisso daí, a ocupação de vazios urbanos, a gente também ainda precisa muito ainda debater como a cidade ela se interage com o meio ambiente. A exemplo disso, os nossos cursos de águas urbanas, que a gente ainda tem um conceito de trazer a canalização, colocar o concreto no curso da água urbana, enquanto que outras cidades que já sofreram muito com a questão da canalização estão tentando renaturalizar os cursos d'água. Então a gente está ainda no pensamento que a gente precisa refletir sobre como a gente constrói a cidade, como os cidadãos interagem com a cidade e como as políticas públicas elas podem influenciar nessa relação. Porque não basta apenas a gente ter disponível um pacote de legislação que fala sobre isso, mas se a gente não tem uma consciência, se a gente não ganha esse interesse em ter uma boa relação com o meio ambiente, a gente vai gerar cidades doentes.
cidades com grandes porções de calor, cidades onde a caminhabilidade, mesmo que se trabalhe, ela acaba sendo prejudicada, porque se eu tenho uma cidade muito horizontal, onde os serviços eles estão muito distantes uns dos outros, as pessoas elas não são incentivadas a caminhar, a mobilidade urbana acaba sendo dependente do carro. Então, essa diversificação, trazer essa concentração, mas ao mesmo tempo pensar no meio ambiente, pensar nessa interação, trazer mais áreas verdes para a cidade, ela acaba também influenciando em como as pessoas elas interagem com a cidade e qual vai ser a relação da cidade, das pessoas com a cidade. Lino, por favor. Boa noite, gente. Tá bom a altura da voz ou não? Mais alto? Pessoal, tem cadeiras várias. Tem cadeira mais pra cá, gente. Tá, então eu vou falando aí. Olha só, sabe qual é o negócio? Quando o Luiz mandou mensagem para mim, pra gente, né, para contribuir com a discussão, e eu confesso para vocês que no dia que ele mandou, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu sempre acho que esse é o tipo de discussão que a gente tem que fazer com a cidade, né? Assim, com mais gente. Com mais gente. Não com os nichos / bolhas que a gente normalmente conversa sobre o assunto. É como se a gente estivesse falando, às vezes, para as pessoas que já sabem dos assuntos que a gente vai tratar. Tipo, o seu último parágrafo da fala, doutor, seu último parágrafo da fala, é uma sensação que eu tenho que a gente devia ter conversado com quem mora no São Vicente Centro antes de meter concreto no Igarapé, ali no Calungá, sabe? É igual quem mora lá atrás, no Parque Linear do Cinturão Verde Pricumã, quando você meteu concreto no Igarapé e não conversou com as pessoas. Mas aí também, se hoje você chamar essas pessoas para conversar, você é o mal, você não presta, você é contra quem fez, né? Você tem essa coisa do mundo que vai construindo, não o diálogo para tratar sobre questões urbanas. Então, eu acho que talvez o primeiro passo da minha fala é que quem está aqui hoje à noite não é o superintendente do patrimônio da União. Tudo bem, é impossível, continuo sendo. Mas é muito mais um morador de Boa Vista. Eu sou um boavistense chato. Eu sou aquele que caminha na rua, vê o ponto de ônibus brotar de blindex na esquina e não tem calçada nem ônibus para botar no ponto de ônibus. Então eu sento nele, pouco ônibus passa, vejo o cadeirante tem a rampa, mas a rampa dá no mato e na lama porque não tem a calçada para o cadeirante chegar. Então, e isso não é uma crítica a quem constrói a cidade há 30 anos. Não é uma crítica, porque está gravando. Não é uma crítica vazia a quem constrói a cidade. É só um pontapé de diálogo. Porque se for para a gente ficar fazendo carinho em quem faz as coisas, a gente nunca abre uma porta de crítica construtiva do lugar que a gente vive. Eu estou falando de transporte público porque, infelizmente, você não vai acreditar nisso, mas eu sou uma pessoa que detesta dirigir. Eu detesto dirigir. E eu me vejo obrigado a fazer isso desde o dia que eu cheguei em Boa Vista. Eu cheguei em Boa Vista no dia 10 de março de 2005, no voo da Varig, um calorão, não sei o que, e não tinha carro. Aí como é que você faz quando não tem carro? Anda de ônibus, anda de metrô, anda de lotação, você anda com aquilo que te permitem andar. Só que em Boa Vista, de 2005 para cá, não melhorou tanto assim o transporte público. Porque a gente teve experiências que fizeram a gente achar que fosse melhorar, mas elas não avançaram. Não significa porque construiu o terminal do Caimbé e gerou a expectativa de que você ia ter transporte público integrado, você teve. Não teve. Você teve uma sensação de que podia rolar. Faixa segregada para ônibus. A gente teve uma experiência de faixa segregada para ônibus na Mariome de Melo, que também não foi para frente. Ninguém nem fala mais da faixa segregada de ônibus. Um de vocês dois falou sobre essa coisa de a ocupação da cidade a partir dos projetos habitacionais.
como a gente não tem os boavistenses do mundo real, não nós, a bolha reflexiva, tratando sobre a cidade, quando eles falam com ódio daqueles que não querem morar longe, para poder se sentir parte do todo em áreas mais centrais. Então, quando eu abro um Instagram, um grupo de WhatsApp nervoso, falando os paravianers hoje acordaram nervosos, talvez seja até esses, os paravianers, ou caçariers, ou todos esses das grandes áreas da classe média que não querem ter o seu status ou padrão de vida atingido por aqueles que vão morar naquelas áreas, é porque esses também não foram convidados a conversar sobre o que é cidade de verdade, né? As pessoas elas vão morando em bairros achando que são os grandes condomínios da novela das 9. Então, a cidade imaginada, né, do condomínio de Belo Horizonte, ou da Barra da Tijuca, ou os reserva não sei o que tem longe lá em Brasília agora, que isso fosse bairro. Mas não é uma experiência, não é a experiência ideal para quem está pensando cidade. Então, quando a gente não tem moradores, habitantes, usuários pensando na urbanidade ou na cidade, e a gente se sentindo ou sendo morador, habitante, usuário, a gente é coadjuvante, a gente não é protagonista do jogo. Então, acho que talvez o primeiro ponto dessa nossa conversa é o ideal de urbanização, que está na pergunta do chamado que me trouxe para cá, seria aquele onde os boavistenses fizessem parte desse diálogo, onde a gente pudesse conversar. E é fazer parte do diálogo, não estou dizendo que não existe, porque o Ricardo está aqui, o Ricardo Matos está aqui, e o Ricardo é de conselho. Conselhos são espaços de participação social que boa parte de nós aqui nunca foi numa reunião de conselho. Ele, que eu sei, eu não estou conseguindo lembrar, como é seu nome mesmo? Ele é de movimento social. Ele é de movimento social. E participa também de... Porque eu já vi ele várias vezes, ele já me viu várias vezes. Então, a gente participa de instâncias que são feitas para participação, mas normalmente o que a gente fala e pensa não se torna política pública efetivamente. Então, além de coadjuvante, todas as vezes que a gente tenta ser protagonista, a gente é empurrado para debaixo do tapete, ou o dinheiro vai lá e não deixa você ser protagonista, porque, como coadjuvante, a gente só é voto, a gente não é voz. Porque votar, a gente vota. Todo mundo aqui vota. Quer dizer, espero que vote. E vote direito. Porque essa coisa de só votar e entregar o cheque em branco para quem faz gestão por 1.461 dias também é um outro problema para quem está pensando em ideal de urbanização. Esse ideal de cidade, ele precisa de participação das pessoas, porque senão é sempre o projeto do outro. E aí o projeto daquele que você escolheu, como no mundo da gente tem reeleição, e a reeleição tem, depois dela, a passagem de cetro para o filho daquele que estava mandando, e fica 8, 16, 30 anos, o mesmo grupo com uma perspectiva de cidade que às vezes não é aquela que a gente gostaria de ter um debate em que a política local ela fosse construída pelas falas e ouvidos e vozes daqueles que vivem a cidade. Então não é porque você não tem... Não, porque você tem carro que você não devia estar interessado por que a gente não anda de ônibus numa cidade como Boa Vista. Uma cidade com menos de 500 mil pessoas e a gente não tem transporte público de qualidade, linhas alimentadoras, ônibus, micro-ônibus levando pessoas de miolo de bairro para avenidas centrais que levam para mini terminais de integração e que levam até o centro da cidade. Agora que eu não estou falando para a gente só. Eu estou falando para a faxineira que vai na sua casa sexta-feira e sábado. Eu estou falando para aqueles que vendem coisa no centro da cidade e que o sonho deles é comprar uma moto parcelada. Mora no final do Cidade Satélite, compra a moto parcelada e vai sofrer um acidente amanhã na Parimé Brasil. Porque a Parimé Brasil, que é a avenida do miolo do Caranã, União Caranã ali, de repente virou um foco de acidente em Boa Vista. Porque você abre os grupos e páginas, não é? Todo mundo. Antigamente era o miolo do Asa Branca, miolo do Buritis, que não tinha placa de pare. De repente, a Parimé Brasil virou um polo de acidente na cidade. Mas por quê? Porque o fluxo de gente morando em Boa Vista também foi mudando. Você foi tendo muita gente morando pro lado de lá,
para o lado onde é Vila Jardim, Cidade Satélite, o bairro União, Piscicultura, foi se adensando essas áreas sem projeto habitacional. É porque foi ficando caro morar para o outro lado, lá vai ficando mais barato, as pessoas vão se acumulando por um lado só. Isso não significa que não tem ônibus. Porque tem ônibus. Claro que tem. Porque se alguém aqui da gestão municipal, por favor, Arthur, se tiver alguém da gestão municipal, vai achar que é uma crítica vazia, mas ela não é. Eu sou professor daqui. Quantas vezes eu tive que terminar a aula correndo para o aluno pegar o último ônibus para ir para casa, porque senão ele não vai chegar em casa? Será que não existe um diálogo entre quem faz a grade e a linha de ônibus, ou o tamanho do ônibus, que pode ser de tamanhos variados para ele passar em escalas menores dentro dessas rotas em que leve as pessoas? Por isso que é sempre legal essas iniciativas de discutir, debater a cidade, pensar uma relação entre discurso e consciência. Eu tenho certeza que as pessoas em Boa Vista têm. Tem, gente, pelo amor de Deus. Aqui tem, a gente forma jornalistas que estão lá na televisão, estão nas páginas policial pingando sangue do WhatsApp. Um monte de gente saiu daqui, da universidade. Então, um pouco de discurso e consciência tem. O que às vezes a gente não tem é prática. A gente não está conseguindo gerar aqui esses desconfortos que a população tem durante os anos, eles gerem pontos que alimentem o gestor público ou a política pública. Ou quando tem, eu sou daqueles que ainda acredita no plano diretor. Eu acredito no plano diretor, mas o esforço para fazer ele ter elementos que juntem as nossas angústias e transformem a vida de uma cidade em movimento, em crescimento, como Boa Vista, e com tanta gente pensando junto, é muito complicado. Por isso que juntar ideias e gente fora da nossa bolha para poder refletir o ideal de Boa Vista que a gente tem para os próximos outros 40 anos, talvez hoje seja só o sopro da canela do dia 1º do mês, sabe? Obrigado. Lino, tu tocou num ponto que eu acho que é fundamental quando a gente entra nessa discussão urbanística de Boa Vista, que é o nosso plano diretor, que além de desatualizado, me corrijam se eu estiver errado, mas ele tem mais de 10 anos, não tem? Tem quase 20, o que é bastante antigo para um plano diretor. Nós estamos em vias de uma discussão de plano diretor a nível de município, que começou a ter as audiências em que todo mundo é ouvido e ignorado, né? Pelo que estamos estabelecendo aqui. Inclusive, essas audiências passaram pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Que chegou a explicar a situação como está para vocês, né? Você já tem hoje um pré-projeto da Prefeitura de Boa Vista, né? Que foi enviado para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para outros órgãos, para que eles dessem opinião sobre esse pré-projeto. Teve uma empresa contratada, tudo isso. E aí, por exemplo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele acabou indo contra o projeto de plano diretor, né, que atualmente está para ser votado, né? A não ser que haja uma mudança substancial no projeto de plano diretor, né, vai ser aquele projeto. Vocês podem acessar isso no site da Prefeitura, tá? É público o documento. E nós temos nesse plano diretor pontos que todos os três tocaram aqui em algum momento, estão nesse plano. A gente tem a questão da verticalização, que o Rodrigo tocou, que basicamente é impedida nesse novo projeto de plano diretor. Você vai ter a verticalização em larga escala somente na Villeroy, basicamente, como o Rodrigo falou da verticalização. Nós temos nesse projeto de plano diretor também várias questões sobre a questão da habitação e da distribuição em vazios urbanos. E eu acho que é importante, a partir da fala do Lino, a gente entender a importância desse plano diretor, tanto do projeto que vem, quanto do projeto atual, né, para que haja essa discussão. O que eu estou falando aqui são documentos públicos, né, e muito mais importante que a minha fala é a fala dos especialistas sobre o plano diretor atual, que eles possam comentar as dificuldades que impedem
esses pontos, tanto a participação que o Lino colocou, tanto a questão ambiental que o Daniel colocou, quanto a verticalização que o Rodrigo colocou, no plano atual, quanto no plano vindouro, né, que está em discussão. Ainda não temos um projeto formalizado ainda na Câmara, mas já está em estágio bastante avançado de conversa a nível de prefeitura. Então, Rodrigo, quer começar? Alguém quer começar? Pessoal, eu entendo o plano diretor como a ferramenta mais democrática depois da eleição. Porque quando nós votamos, nós temos a ideia de que estamos, né, pelo menos falam, que nós estamos colocando os nossos representantes, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja no Senado, seja onde for. Que muitas vezes acaba, na verdade, eu particularmente acho que não é, infelizmente, assim. Porque nós colocamos uma pessoa que tem um pensamento, mas que no final ele vai ter que obedecer o que a legenda quer, não que aquilo que ele colocou ali. Eu vejo esse projeto Plano Diretor realmente é muito polêmico, está super desatualizado em sérios elementos, ele não está acompanhando a cidade. O sistema da distribuição da infraestrutura também, ela não está adequada para a questão do atendimento à população. Eu falo na questão da distribuição de água, de asfalto, ciclovia e a parte também da ocupação dos vazios, as áreas verdes. Eu entendo que hoje, infelizmente, não é respeitado a construção, o fornecimento à população de áreas voltadas para o lazer, como praças, como locais verdes para a população ter, e aí a gente acaba tendo um resultado, o que é? Uma cidade mais quente, né? O Daniel comentou, o doutor, até me lembrei agora aqui do The Big Bang Theory, né? Nós temos doutor, mestre, né? Por acaso é engenheiro, né? O engenheiro do Big Bang Theory também é mestre. Mas enfim, nós temos esse problema que acaba acontecendo? As áreas institucionais, elas estão sendo destinadas para outros fins que não é atender a população com a parte de lazer. Na época de gestores anteriores, quando não se tinha um Ministério Público atuante ou um Ministério Público com mais força ou entidades com mais força, nós vimos bairros inteiros, como por exemplo, o Caçaria, ele tem pouquíssimas praças. 31 de março, pouquíssimas praças. Por quê? Porque esses locais que eram destinados à área institucional, então assim, só para resumir a história, principalmente para quem está em arquitetura e para quem não está. Quando se faz um loteamento, quando se desenha um bairro, quando se vai construir um bairro, alguém projetou, alguém desenha aquilo lá. Seja para doação, seja para a venda. E esse bairro, esse conjunto, ele vai ser apresentado com um órgão, que no caso é a prefeitura, e esse órgão ele vai dizer se está atendendo aos parâmetros, seja de rua, de acesso, de calçada, de água, de esgoto, de drenagem. E há uma obrigatoriedade de deixar áreas institucionais que é voltado para atender a população. Com o quê? Com escolas, hospitais, aí vem os centros de apoio à população e praças. As praças, geralmente, são locais onde a gente tem a área verde, que vai realmente dar aquele ambiente que não vai estar ocupado 100%. Infelizmente, o que eu vejo muito aqui na população, hoje nós temos o que eu vejo, tá? Eu vejo uma prefeitura muito rigorosa na cobrança dos padrões urbanísticos quando se trata nos projetos de residenciais. Mas não vejo a população cobrando isso, fazendo isso. Então, assim, é muito fácil eu, como usuário da cidade, existe uma regra que é determinada pelo plano diretor, mesmo que esteja desatualizado, existe uma tabela que define isso. Eu não posso ocupar, dependendo da área, 100% do terreno. A maioria das áreas eu posso ocupar 50%, 60% do terreno.
A outra área, eu tenho que deixar uma área permeável, que vai o quê? Que vai pegar essa água e vai absorver essa água. E vai criar ali, claro, um ambiente para que a terra possa respirar. E aí o que acaba acontecendo com 90% da população de Boa Vista? Odeia ter jardim, não quer ter trabalho com gramado, pega, cimenta tudo. Aí cria aquele ambiente quente e reclama que o problema é a cidade quente. Aí quando chove, a gente sabe como é que é o período de chuva aqui, nós temos grande período de seca, beleza, aí reclama do calor. Quando chega na chuva, a água cai naquele terreno, certo? Naquela área que era para absorver essa água e voltar para os lençóis freáticos, acaba não voltando, joga todo para a rua, aí a drenagem não comporta, porque não foi feita para comportar, porque ela é feita para comportar determinado nível, porque outra quantidade é para ser jogado no terreno. Aí a pessoa reclama, primeiro reclama do calor, porque foi causado pelo próprio construção, ou porque ocupou 100% do terreno, ou porque não deixou o espaço vazio na sua casa, e joga essa água para a rua, aí ele vai reclamar que a rua alaga, aí vai culpar os gestores, os projetistas que fizeram isso. Então, assim, não é apenas o que eu estou querendo colocar isso. A população também tem que fazer sua parte, também tem que ter entendimento, também tem que olhar o plano diretor. Fui eu que construí o plano diretor, eu como população. Eu cheguei e participei daquilo. Se não foi obedecido ou não, são outros 500. Né? A questão da construção do plano diretor, conforme o colega falou, está super defasado, porque não teve problemas técnicos na sua construção, e ele é muito polêmico e acabou se atrasando a sua determinação, não atendendo o anseio da população. Ok, mas a população também tem que fazer sua parte na parte da construção. Então, eu acho que a gente também tem que cobrar dos gestores, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Não. Complementando aqui, né? Quando fala de plano diretor, então a gente vê que o plano diretor ele é um documento onde ele vai ter as diretrizes de como o município vai se comportar em diferentes temas. Parcelamento do solo, a questão da interação cidade-meio ambiente, a questão das construções. Então ele vai abordar diferentes temas, diferentes políticas, ao qual depois elas vão ser regulamentadas por leis próprias. Então o plano diretor ele tem que prever aquilo que a população anseia. Então a questão da mobilidade urbana, a questão de como vão ser as áreas de expansão urbana da cidade. Então tudo isso daí, e aí muita gente não sabe, mas cada item do plano diretor interfere em um outro. Um exemplo clássico aqui a gente tem a lei de uso e ocupação do solo, que ela deriva do plano diretor. Na lei de uso e ocupação do solo, o que ela delimita? Ela vai zonear a cidade, então onde ela vai dizer aonde a cidade ela tem que ser residencial, aonde ela é comercial, aonde ela é industrial, aonde ela é institucional. Então, esse modelo de zoneamento da cidade que a gente tem no plano diretor vigente e que está sendo refletido no plano diretor proposto, o que ela acaba ocasionando? Ela acaba interferindo no item mobilidade urbana. Então, se você tem uma cidade onde uma área é exclusivamente residencial, o outro ponto é exclusivamente comercial, o que acaba ocorrendo? Que aí é o que a gente debate, a questão dos bairros Paraviana, Caçari, que muita gente acha que é um bairro bom, mas quando a gente vai olhar os elementos da cidade, a gente vê que ele não é um bairro ideal. E que aí quando a gente olha bairro como Pintolândia, e a gente vê que eles têm uma característica mais próxima do que deveria ser a cidade, que é o quê? É o uso misto. Então, quando a gente faz um plano diretor onde a gente faz esse zoneamento, a gente ainda está com um pensamento muito arcaico, questão ainda do higienismo, questão de que o zoneamento ele veio por uma questão apenas higienista.
onde as cidades elas tinham que a indústria tinha que ficar separada pela questão da poluição, o comércio ficaria numa zona específica, mas isso acaba o quê? Gerando uma dependência de transporte. Como a gente tem uma deficiência na mobilidade do transporte público, o uso maior de carro. Então, essa discussão ainda de permanência de zoneamento e áreas exclusivamente residenciais, áreas exclusivamente comerciais, e o desestímulo e a impossibilidade, em grande parte, do uso misto daquele discurso que a gente tem que ter. No mesmo quarteirão, a gente tem que ter pontos comerciais, institucionais, residenciais, onde a pessoa ela não precisa se deslocar muito para ela conseguir ter serviços que a cidade ela pode oferecer. Isso acaba gerando uma cidade com uma baixa qualidade. Então, por isso que é importante a participação de todos nessas discussões de elaboração, quando as leis elas estão em consulta pública. Mesmo que às vezes a gente não seja ouvido, mas quando a gente coloca nosso posicionamento, outras pessoas elas conseguem também enxergar esse mesmo problema, e aí começa a se ter um volume mais de uma demanda sobre aquele assunto. Então, esse é um exemplo clássico de que discussões dentro da elaboração de plano diretor, elas são importantes, porque quando a gente consegue relacionar um tema com o outro, a gente consegue saber que aquela proposta trazida no plano diretor, ela vai interferir num outro ponto que também tem que ser abordado. Então, aqui é um exemplo do que seria um ponto negativo ainda, do que está sendo ainda permanecido ainda do plano diretor vigente para o próximo plano diretor, é justamente essa política de zoneamento. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a questão de menor emissão de gás carbônico pelo uso da queima de combustíveis fósseis. Então, isso daí está indo contra essa discussão de redução na emissão de carbono na atmosfera. Então, um simples fato de organização da cidade. É que você veio para frente, eu fiquei curioso para saber se você queria falar. Porque é um assunto que realmente transversaliza tudo que a gente constrói. Eu tenho uma posição, desde 2003, que a gente briga pelo controle social e pela malha urbanista do processo. E a gente vê, você mesmo citou, a questão da participação da população. Triste você chamar a população e ela não participar porque está em zona de conforto. Isso é um ponto. Foram feitas várias audiências públicas do diretor, onde uma delas tinham 300 cadeiras, tinham 30 pessoas, quase 20 funcionários da prefeitura e 10 do conselho. E aí você coloca essa questão da participação. Nós temos o plano diretor de 2006 e nós salvamos o plano diretor, ele vai ser encaminhado agora com a revisão do CAL, CREA, CRES e Conselho Estadual, porque estava todo ele indo de encontro no processo do tecido urbano e da franja urbana. Não foi. Preocupado muito com a situação de criar unidade de conservação urbana, que nós tiramos do processo, e foi um trabalho feito a várias mãos, ouvindo o movimento social, a gente reunido para ficar. Mas a população foi chamada. O plano de mobilidade que foi dito aqui, a população foi chamada. Nós temos um código de obra, um código de postura de 1974. 1974. Nós estamos brigando. Agora, são poucos atores que brigam e que se expõem. Aí a gente vira o velho chato, para ver o cara de novo com aquela cantiga enfadonha, repetitiva, tá? Da revisão do plano diretor. Eu não vi aqui ninguém falar de aplicabilidade. Falou-se de segmento. Próxima pergunta. A aplicabilidade é um conceito que se tem hoje, pleno, amplo, onde você vai da unidade habitacional, que vem do sistema do BNH de 1964, 65,
que era só habitação, depois entrou em infraestrutura, e que ficou um processo, tá? Que hoje se entende. Eu não vi ninguém falando aqui de rural. A ruralidade, que é um processo da cidade, o campo junto antigamente tinha um apartheid, com aquele discurso repetitivo também, o campo planta, a cidade come. Mas não diziam que o campo planta porque a cidade compra, ela faz o consumo. Então, houve essa integração. Nós temos hoje, você falou do Paraviana, eu sou mediador de conflito do processo todo, desde a ocupação diária do sem-teto até o Paraviana, quando veio um choque de um conjunto habitacional chegando lá. E a gente escuta algumas coisas tipo, eu ganho 80 a 100 mil reais, vou ter aqui um conjunto de 8 a 12 mil reais de renda familiar. A gente tem que ouvir isso e buscar solução para isso. Tá? Você, como vereador, nós fizemos alguns movimentos para que o estudo de impacto de vizinhança fosse respeitado. Você, vereador, você fez o que está dito no Estatuto da Cidade, que é de 2001, que é a participação popular no PPA, na LDO e na LOA. Estão se buscando hoje, até morreu o arquiteto chinês, a cidade esconde. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Eu visito muito em São José dos Campos, inaugurou uma praça de chuva, o outro falar, obras de drenagem cinza, os nomes bonitos, mas na verdade é outra situação. A população ocupa. O Rodrigo falou de área institucional. Aqui eu tenho alguns exemplos que não servem para ser exemplos, que os assentamentos oficiais irregulares. O Estado assenta as pessoas em áreas oficiais que são irregulares. Quando você faz o assentamento, está na lei, você tem que dar infraestrutura. Você assenta as pessoas nas áreas, cito bairro de Brigadeiro, Pedra Habilitada, João de Barro, Nova Esperança, Monte das Oliveiras, e depois a gente vai correr atrás de como que nós vamos ação mitigatória para essa população que está lá. Cidade satélite, que foi dito aqui, é a segunda maior densidade demográfica do estado de Roraima, só perde por Boa Vista. Tem mais de 50 mil habitantes. Só o João de Barro tem 4.500 lotes, vezes 4, que é o que o BGE determina, 3,7 para 4, são 18 mil. Vila Jardim são 13 mil. Só em 2 nichos são 30 mil. E a gente não vê isso acontecer. Eu sou conselheiro do meio ambiente, do município do estado. E a gente não se reúne, porque a FEMAR não chama, e tanto o meio ambiente como os recursos hídricos. Quem chamou a atenção do estado há 2 anos atrás para a seca do Rio Branco fomos nós do Conselho. E sabe qual foi a solução encontrada pelo governo do estado para resolver o problema da escassez de água? Carro-pipa. Aí eu perguntei, professor, como é que eu vou atender a 400 mil pessoas com carro-pipa? Eu nem tenho essa quantidade de carro-pipa aqui. E não é um carro-pipa comum, é um carro-pipa com transporte de água potável. Quer dizer, essa seriedade, esse planejamento que o Lino coloca, com muita propriedade, é que a gente, no conceito, fica triste. Quando chama a população para cima, quando é o meu terreno, não, é o coletivo. É essa a questão. Aqui tem jornalistas, aqui tem estudantes acadêmicos de arquitetura, e que a gente chama, e que graças aos acadêmicos de arquitetura, é que nós conseguimos fazer a conferência da cidade com qualidade, porque eles estavam lá presentes, conseguimos fazer algumas reuniões, tá, deliberativas e que foram atendidas. Agora, eu fico triste, com quase 70 anos de idade, ter que puxar as pessoas de zona de conforto. Vou dar um exemplo aqui, o ecoponto do Caçari. Quem foi mediar o ecoponto fui eu, para mostrar para a população em torno que não era lixão. Sim. Ninguém participou do plano municipal de gestão de resíduos sólidos. E foram feitas mais de 30 audiências públicas setorizadas. Aí o cara ouviu dizer que vai ser um lixão. Aí acabou. Aí, pô,
Aí tocou o Zezé, a mulher fez uma baixa assinada, quase 100 assinaturas, aí chama mediação de conflito. Peguei um morador que era juiz, levei lá no Ecoponto para ele filmar, levei o diretor da CAEF, que estava no grupo, para ver o que é um Ecoponto. Então, há um erro da gestão e há um erro nosso da sociedade, que está em zona de conforto. Não sei quem falou que o cara não vai para a reunião porque ele tem o Big Brother, tem a Fazenda, tem a novela, tá? Aí não sai de casa. Esse é o ponto crítico. Eu fiz questão de vir porque eu gosto de ter esse debate e discutir a cidade. A primeira conferência nacional, Roraima não tinha assento no Conselho Nacional da Cidade. 14 delegados saíram daqui e foram para lá. E nós conseguimos criar um motim dentro da conferência, mais de 3.500 pessoas, nós 14. Então, eu vou andar 4.000 quilômetros, vai chegar aqui, está com carta marcada. E daí que Roraima passou a ter assento, como todos os estados, no Conselho Nacional. Acabou o Conselho Nacional, acabou o Ministério, o nosso Conselho continuou. O governador queria acabar com o Conselho, o controle social, participação. Nós fomos assim, a senhora faz uma lei e revoga a lei do Conselho. E por isso a gente conseguiu manter 2 conselhos, um da cidade de Boa Vista e do Estado. Então, eu acho válido isso que está sendo colocado aqui, muito importante que o Lino falou. Não é só a gente ter voz e voto, a gente participar, botar um tijolinho na parede, ser chamado de ridículo, como muitas vezes eu sou chamado. E você sabe, Ricardo, uma coisa que ele disse, que o Rodrigo disse, que é importante, assim, não é só a prefeitura fazer, ter a praça é importantíssimo para a cidade. Não sei se eu concordo com o modelo de praça, porque às vezes você faz o calçadão de concreto lá e não ajuda em nada. Se eu sei que eu preciso drenar água, o exemplo que o município entrega para as pessoas é o calçadão de concreto. Mas ter a praça, ter esse espaço de sociabilidade coletivo, público, em que todo mundo vai arborizado, que está na propaganda da televisão, né? Ele é legal. Talvez o que a gente precisa é passar para o próximo ponto. Eu disse que vou tocar praça, que é um instrumento da cidade, mas eu preciso refundar o amor pelo quintal. Então, se eu preciso refundar o amor pelo quintal, que não seja calçado, seja com área de escoamento de água, com drenagem, área verde, que tenha siriguela, jambo, sei lá, essas coisas. Para refundar o quintal, eu precisaria comunicar melhor com a população esse lugar que eu chamo de imóvel particular, né? Meu terreno de casa, ele teria que ganhar uma outra comunicação pública também. Às vezes a gente vende tanto a cidade, a imagem de cidade, assim, não é a cidade em si. O que a gente vende mais é o sucesso da gestão. O que foi bem feito pela gestão é que você vende. Então, às vezes falta a gente vender melhor uma comunicação institucional que converse sobre aquilo que a cidade precisa conversar. Resíduo sólido. Você precisa conversar, às vezes, sobre esse assunto para que o lixão, assim, o que é resíduo sólido, como você armazena seu lixo. Você não pode jogar na frente de casa 10 horas antes do lixeiro passar, senão o cachorro vai lá e rasga tudo. Você não pode cortar a árvore de casa e jogar na esquina junto com o sofá, achando que a prefeitura vai recolher esse sofá e as árvores na esquina de casa. Mas como a gente foi construindo isso no hábito cultural da cidade, para cortar isso, é porque a gente está falando aqui, parece, para quem vive a Boa Vista, Paraviana, Barra dos Estados, Caçari, São Francisco, é difícil você ver. Mas para quem vive a outra Boa Vista, você não anda no Silvio Leite, Silvio Botelho, Santa Luzia, né? Se numa esquina não tiver, vai passar o caminhão. Não tem essa história de vai passar o caminhão? Tora pé de manga, tora o jambu, tora tudo do terreiro, joga lá na esquina junto com um sofá velho e uma geladeira e espera a prefeitura levar. Que não é o jeito errado. A gente foi culturalmente mal acostumado. E agora, para reverter isso, talvez a comunicação institucional que venda um outro jeito de eu me comportar com a cidade possa me convidar para participar de um outro jeito das reuniões do conselho, as reuniões que a gente está falando aqui, já que não dá para ir, se elas forem 2.0 e estarem também online, de alguma maneira, ou a gente participa virtualmente
sei lá, talvez alguns dos instrumentos que a gente tem do século passado, assim como o plano diretor, que é de 2006, a gente precisa dar uma atualizada neles, do mesmo jeito que a gente fez com o plano esse de uso do solo. Cada remendo vai para a Câmara, vota um remendo. Enquanto eu fui vereador só há 4 anos, mas o que eu votei de remendo de lei para a cidade não parar, não tem essa coisa? A vida anda. Infelizmente, eu posso não topar, mas existe um sistema, né? O mercado pede. Sim. O sistema está pedindo para a cidade andar. Não deu tempo o plano diretor e a lei mudar, você vai lá e tora a velha, faz um enxerto e continua o barco, para não ser ilegal. Para algumas coisas até melhor que fique ilegal, ou fique o legal do jeito que está, porque aí permite que uma coisa que a gente não concorda seja feita de maneira trabalhoada, tipo a Zona Azul. Você vai lá e usa o negócio para... o ideal e o real. Enquanto o real está valendo, você tem que respeitar o real que está valendo. Então existe, não é o plano diretor, ele não está ele está vigente. Ele é velho, precisa de atualização. Mas o que a gente precisa é atualizar ele, mas com a cara da gente, não com a cara da empresa que foi contratada e veio para cá empurrar o negócio de fora. Porque aí você chama todo mundo, conversa, e na hora da versão... A empresa consolida um PDF. Consolida um documento que não é aquilo que a gente conversou efetivamente. Se não fosse o carro, já tinha passado e todo mundo... Já teria passado. Congelamento do perímetro urbano, a questão de verticalização que o Rodrigo falou, que exige essa área de reduzir, para achar a cidade bonita. Deixa eu só falar uma coisa, eu sei que eu falo demais, mas olha só, vou dar um exemplo. O centro de Boa Vista, todo mundo aqui que viaja e conhece a cidade, sabe que cidade e regiões centrais, elas tendem a dar uma morrida, né? E morreu o centro. A Boa Vista, se você parar para pensar, já passou da hora da gente repensar a maneira como a gente transforma isso em espaços híbridos, ou seja, para verticalizar num tamanho decente. Eu não estou dizendo para criar espigão para tudo quanto é lado, porque senão a gente vai morrer de calor. Mas uma lógica em que os espaços... Por isso que o povo... Quem trabalha, eu sei que até me entende. Trabalhadores de loja me entendem. O comerciante, ele às vezes tem uma dificuldade de entender o porquê que eu acho que não é porque você vai cobrar o estacionamento na rua que você vai dar uma outra vida para o centro. Talvez se você tiver uma política pública de levar outro tipo de serviços para o centro, para além das 8 às 18 horas, que a gente possa consumir o centro da cidade em mais horários, ou tipo a Estrela d'Alva, lá no Raio do Sol. Se além de comércio você tiver verticalização, espaços para serviços outros, que não só o que a gente tem lá hoje, você dá até uma outra vida e cara para aquela região da cidade. E é tudo feito com planejamento, não é igual o estacionamento da... Não, o estacionamento novo lá da... A Taíde Teve, não tem aquele pedaço da Taíde Teve que tentou fazer um estacionamento, que deu errado aquele estacionamento? Porque precisa de... Não é só achar uma ideia interessante. Ela precisa ser conversada e ter a cara das necessidades daquele lugar. Às vezes funciona no projeto de arquitetura, na minha cabeça funciona, mas na vida real não funciona. Então a próxima vez que você for, bem naquele pedaço que tem a feira da Taíde Teve, tem uma área que é estacionamento novo, mas tá com cara de velho, porque ele foi feito de um jeito que não tá jeito certo. E é isso que a gente precisa. Precisa do usuário da área dizendo que tá errado. Dizer, não tá certo, o carro não... esse negócio de fazer carro em 45 graus aqui, vai ficar com a bunda do carro no meio da rua e o ônibus biarticulado vem e não encaixa naquele lugar. Mas também não dá para ser um carro num lugar onde daria 2, 3. Talvez tenha que repensar coisas que só o usuário e não um morador eventual poderia pensar da cidade da gente. Parei. Não. Um ponto que eu acho fundamental, que a gente ainda não entrou para discutir com mais profundidade, que eu queria muito ouvir a opinião de vocês, nessa questão da verticalização, mas associando isso com uma espécie de bolha imobiliária que nós observamos, porque, gente, o aluguel disparou em Boa Vista. Quem vive de aluguel entende o que eu estou falando aqui. Você paga muito mais caro para morar nas mesmas áreas de antes.
E isso tem uma relação de oferta e demanda que, com a imigração venezuelana e com a questão etária mesmo da nossa população, nós temos uma população muito jovem, com um garimpo também que atraiu muita gente de fora. A gente tem uma bolha imobiliária montada em Boa Vista que está se tornando financeiramente inviável morar na cidade, né? E eu queria muito ouvir vocês, o que vocês têm a dizer sobre essa questão mais imobiliária, como a gente pode resolver isso, soluções para isso, que as pessoas consigam morar perto do centro, dar vida ao centro, ter essa habitabilidade, né? E conseguir sustentar isso financeiramente para que a gente não chegue no caso de cidades como Balneário, São Paulo, que o aluguel é exorbitante e você tem que ser milionário para morar perto de alguma coisa decente. Então, eu penso que a cidade, não Boa Vista, mas a cidade é um organismo vivo. A gente tem que pensar a cidade como um organismo vivo, não estático. E não pensar na cidade assim, eu vou fazer um plano diretor que vai me estar me direcionando para os próximos anos e daqui a 10 anos eu vou pensar de novo. Não, eu tenho que pensar no plano diretor, aonde ele vai dar, o plano diretor, um código de obras que, como o próprio Ricardo falou, desde 1974, aí, e ele está direcionando e ainda falta uma série de informações que nós ficamos a mercê, nós profissionais da engenharia e arquitetura, ficamos a mercê dos fiscais, pela falta da informação concreta. Então, tem fiscal que aceita que a calçada seja de 2, o outro já diz que é 2,5. Então, a gente não tem uma informação técnica para poder dizer que aquele estacionamento pode ser de 45 graus e aí chega um outro e diz que não, que é 90 graus. Estou falando isso tecnicamente falando, tá? Nós temos que pensar, e aí já usando esse pensamento já progressista do Lindenberg, do Dr. Lindenberg, a questão de ter mecanismos para que esse plano diretor ele haja uma comunicação mais moderna, que haja uma comunicação mais dinâmica com a população, e não só naquele momento, mas ter essa ferramenta de dinamicidade para poder fazer essas alterações na legislação da ocupação do solo. De repente, aquele local que os projetistas colocaram para que fosse feito para habitação, poxa, como o Daniel colocou, o doutor Daniel colocou aqui, o Caçarim Paraviana, ele tem uma dificuldade muito grande de falta de serviços que no Jockey Club não tem. Eu brinco com um amigo, ele tem um escritório lá no Jockey, aí eu brinco que quando eu vou visitá-lo, né, eu brinco que eu estou indo para Mucajaí, né, de tanta gente fazer percurso, parar em sinal, o trânsito, brincando que é Mucajaí. E aí ele sempre comenta que lá eles têm uma oferta de serviço muito maior do que em outros locais, que lá na esquina ele tem 3, 4 lanchonetes, ele tem isso, que tem aquilo, que já no Caçarim, no Paraviana, em outros locais, mas no centro não tem. Você vai, quando você vai no final de semana, você anda aqui pelo Caçarim, Paraviana, Aparecida, é tudo fechado. Vai lá no Asa Branca, vai lá na Thaís de Teve no domingo. A cidade é viva, não para, né? Então, assim, e muitas vezes isso acaba entrando também na questão do código de postura, que não permite que certos ambientes sejam implantados em determinados locais, porque o código de postura, como eu falei, ele não se adequou ao crescimento da cidade. Existe um elemento que é uma tabela de planta de valores, que a gente usa. Essa planta de valores, ela denomina, é muito usada para a geração do valor do IPTU, certo? Então, ela é um referencial para quem trabalha com perícia, com avaliação, para determinar o valor daquele imóvel, certo? E aí ele vai determinando. E simplesmente essa planta, ela coloca que um imóvel, vamos pensar na Villeroy, um imóvel na frente do shopping, que ali já virou um centro, né?
Ali virou um centro de serviços, de academia, de lojas e tal. Vale menos do que na Villeroy, ali na frente ali do Mirandinha. Ali a Mirandinha vale mais do que na frente do shopping. Então você vê que não houve uma atualização da planta de valor do município, né? Está engessada. Da mesma jeito que está engessado, o Código de Postura não prevê subsolo. Hoje, quando você vai fazer qualquer tipo de empreendimento, seja residencial, seja comercial, seja misto, é obrigatório a determinação de estacionamento. Existe uma tabela, tantas vagas por morador, tantas vagas pelo comércio, e ali a gente não tem espaço, muitas vezes. Então a gente tem que fazer um subsolo, tem que fazer estacionamento, tem que fazer um pilotis, mas a planta de valores não prevê isso. Então, assim, são muitas coisas que tinham que ter uma dinamicidade para que pudesse ter um plano diretor, claro, que alguns pontos estratégicos para direcionar a política pública, mas outros pontos onde a população tem uma participação mais dinâmica nesse processo, talvez por consulta pública via pesquisa pela internet, alguma coisa assim. Um outro ponto dois pontos que eu queria colocar aqui, até para de repente abrir uma discussão, nós falamos da parte bonita da cidade, mas vocês já andaram lá pelo Hélio Campos esses dias? Lá está virando uma favela. O Hélio Campos, que era a zona das hortas, que era a área rural que nós tínhamos dentro da cidade, o que está acontecendo? Aquela pessoa que adquiriu, que comprou, que ganhou uma área para fazer a área rural dentro da cidade, que era para produzir aquele vegetal, aquele legume, aquela fruta, o que ele está fazendo? Ele está dividindo os seus lotes e vendendo, e transformando em pequenos condomínios. Só que ele não está fazendo a parte da infraestrutura adequada. Então ele usa de mecanismos legais para fazer condomínios de forma ilegal. E aí cria-se a população que está não sendo atendida pela questão de infraestrutura. E aí eu falo na questão de água, eu falo na questão de esgoto, porque lá é uma área, é uma lagoa. Um outro ponto é que nesse intuito, nessa visão de ocupação, seja por garimpo, seja pela migração, muitas das áreas que são alagadiças, elas estão sendo aterradas e aí acaba se criando mais um problema com a população. E aí quando vem a chuva, aquele lago que era lago continua sendo lago. Vocês querem ver um exemplo disso? Vem aqui. Aqui é um lago, ok? O lençol freático aqui é 1 metro. Olhem atrás do Cine Supercar. Visitem lá no verão. No verão é tudo limpinho. Aí aparece placa de vence. Agora passam lá na quadra no inverno. É uma lagoa. Então ali é uma área que não é ocupada. Foi vendido como área. Ali é um lago, foi aterrado. Pessoas ocuparam lá e hoje não conseguem ocupar mais. Por quê? Chega o inverno, o lençol freático sobe, ocupa aquela área lá que o carro não passa. E assim está acontecendo em vários pontos da cidade, porque a população, de forma irregular, está ocupando esses lagos. E aí vem todos esses problemas que a gente fala, que está vendo, de alagamentos, de cidade quente, de ocupação irregular, e acaba realmente trazendo problema à cidade. O desrespeito à legislação e à natureza. Voltando aí ao foi perguntado, né, a respeito da moradia justa, né, do preço justo, é algo muito difícil da gente apenas, no debate, falando apenas de apenas um item, né, a gente conseguir chegar a uma resposta. Mas essa questão da diminuição dos vazios urbanos na cidade, ela é vista também como uma possibilidade da diminuição da especulação imobiliária, porque se eu tenho a cidade ela mais adeçada, ela mais ocupada,
aquele terreno ele não fica esperando uma boa infraestrutura ao redor para ele ganhar um melhor valor, para aumentar o valor dele. Então, um dos pontos debatidos que é defendido da verticalização é justamente isso, diminuir a especulação imobiliária, trazer uma demanda maior de moradia. Mas isso não é certeza que vai reduzir a questão do preço do aluguel, a questão do preço da moradia. Por quê? Porque outros fatores eles podem interferir nisso daí. Se, por exemplo, eu tenho uma grande verticalização, bastante prédios ali próximo, mas se todos pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo dono, é a mesma coisa que eu vou ter, porque eu vou ter um monopólio daquele valor. Então, ele vai determinar o valor de venda daquele imóvel. Então, se eu tenho uma verticalização, mas se ela não é heterogênea no termo de proprietário, no termo de características, de padrão de qualidade, padrão de construção, na questão do público-alvo, eu vou continuar ainda tendo os mesmos problemas de uma cidade não verticalizada, que ela vai ser sempre direcionada a um determinado público, vai ter sempre, e para evitar que uma camada da sociedade atinja acesse aquele bem, eleva-se o valor, que é uma maneira também de exclusão. Então, é muito difícil a gente tentar afirmar que a verticalização ela tem como objetivo essa redução no custo da moradia, porque depende de outros fatores. Então, a gente tem até o exemplo de São Paulo, né? São Paulo tem grandes bolsões que foi feita a verticalização, mas não foi autorizado o uso misto. Aí não adiantou de nada, só socou um monte de gente para morar junto, só que a pessoa tem que se deslocar para outro bairro para trabalhar. E a especulação imobiliária ela pode criar um outro fenômeno, assim. A gente acha que as pessoas elas vão morar em unidades que sejam plurifamiliares, né? Assim, uma família vai morar num apartamento de 2 quartos. Mas se o mercado ele achar que tem que fazer studios and lofts, e aí é isso que o mercado está vendendo naquele momento, em algumas áreas da cidade você verticalizou, mas pode ser que o mercado ele se favoreça com um tipo, igual condomínio, né? Em Boa Vista a gente tem os condomínios horizontais. Eles seguem um padrão dependendo da demanda e de quem tem a grana para construir naquele bairro aquele tipo de condomínio. Nem é sobre verticalização, assim. Ela não andou em Boa Vista. Às vezes a gente não tem nem a legislação não ajuda. Você não tinha também um mercado que favorecia isso, né? Você não tinha perna para isso. Agora que tem empresas de fora chegando, empreendedores locais que vão se organizando para esse modelo de negócio, mas ao mesmo tempo existe uma pressão por novas áreas, porque senão não ia lá o empreendedor e construir uma ponte no final da Villeroy e fazia mais loteamento para horizontalizar mais a cidade depois da Villeroy do lado de lá. Sendo que no planejamento ideal, que já que a gente está pensando em cidade ideal, para mim, a ponte no final da Minas Gerais é que devia ter saído como pensar a cidade para que você conectasse o lado de lá. Pedra Pintada, Cauamé, Caranã, a área do shopping. Sair de Salomão ficaria muito mais fácil de chegar no centro da cidade do que a volta que tem que dar pelo lado de lá, como ideia de cidade. Tudo bem, eu sei acho, tenho lá minhas dúvidas, que a ponte da Villeroy ela foi feita de empreendimento privado. Mas, pensando no planejamento urbano de qualidade, ligar a cidade, Minas Gerais, para o lado de lá, daria uma outra conectividade, uma outra relação de pensar em planejamento urbano, sem só achar que verticalizar seria uma solução para os nossos problemas, que às vezes nem é solução, porque isso depende de um casamento. Aquilo que você, como cidade, decide e aquilo que o mercado acha que vale investir naquele momento. Bom, eu queria abrir as perguntas. Chegou umas perguntas interessantes aqui. Agradecer quem mandou pergunta. Conseguem ver? Não, é pouco. Perguntas típicas de estudantes de jornalismo, mais especificamente ciência política, que querem saber dos nossos
nossos convidados, né, e também do nosso amigo que chegou para debater, o porquê de a população não se sentir identificada com a cidade, ou mais especificamente com os políticos que mandam na cidade. Então, parece que tem um processo de desidentificação crescente entre do lado político, a classe dirigente, e a plebe ignária que habita esse espaço urbano. E aí é lógico, quando as autoridades chamam para debater a cidade, ninguém aparece, porque parece que ninguém se sente identificado. A pergunta é, por que há esse processo em que as pessoas não tomam participação? Como é que vocês veem isso e como é que vocês resolveriam isso? Eu acho que o modelo anterior, antigo, que é usado atualmente, tem que mudar. É isso que eu falo que hoje nós temos ferramentas muito mais práticas do que há 10, 20, 30 anos atrás. Né? O Instagram, Facebook e outros sistemas aí que permitem uma interação maior do que procurar a informação. Né? Eu vejo assim, um exemplo. Eu gosto de assistir muitas séries antigas. Esse dia eu estava assistindo Seinfeld. Vocês não sabem que série é essa, né? Seinfeld. Sabe. E aí o Seinfeld, ele comprou ações de um determinado grupo e ele esperava a notícia se aquela ação subiu ou desceu quando lia o jornal no dia seguinte. Hoje você com o celular você sabe na hora a informação se está subindo, se está descendo, né? Como é que está a ação, e na hora você já pode vender e pode. E por isso que eu falo da questão da dinamicidade, criar sistemas onde eu possa, de repente, um usuário, ele possa estar chegando, tirando uma foto, poxa, aqui, essa calçada, né? Aí, primeiro que eu acho assim, né? Como é que se sentiria representado? Eu acho que é uma confusão muito grande a quem eu devo procurar para me atender naquela demanda. É o vereador? É o deputado? Né? É o prefeito? É o governador? Ainda há muita confusão quanto a isso. Hoje, menos, né? Você vê um crescimento da população entendida. Eu vi um comentário recentemente. Há 20 anos atrás, a maioria da população sabia quem eram os ministros do STF, do STJ. E hoje, né, todo mundo já sabe quem é, tanto que eles não podem andar na rua se não for com segurança. Né? E do mesmo jeito, a população hoje está mais participativa. Só que ainda falta um pouco a quem eu devo cobrar, a quem eu devo pedir. Uma das soluções que passa pela minha cabeça, talvez uma mudança da legislação, e aí nós temos aqui um representante que esteve na Câmara dos Vereadores, a vereador distrital, né? Onde tem os vereadores com núcleos. Aquele vereador representa aquele núcleo, aquele bairro, aquele núcleo de bairro, aquela região. Então eu sei que eu tenho um representante naquela região que vai me... É para ele que eu devo procurar quando eu quero discutir uma ponte, um pavimento, uma escola, isso aqui. Não estou dizendo que seria a solução, mas eu acho assim que muitas vezes dificulta um pouco. Beleza, eu sei que aqui essa rua está com problema, mas quem é que eu posso encontrar, que posso procurar para falar isso? Na falta disso, aí entra um sistema que de repente aí poderia ser um sistema onde a Câmara possa estar construindo, onde ele promova essa comunicação direta com a população. E hoje tem mais celular do que população. Né? Então assim, se brincar, tem gente com 3, 4 celulares. Então cria-se um mecanismo dessa comunicação ser mais direta, onde eu possa estar colocando ali, olha, a drenagem aqui não está funcionando, seria melhor aqui, se a gente fizesse isso. Né? Eu como arquiteto, engenheiro, em chegar a gente aluga apartamentos hoje pelo Booking, por outros sites, de eu chegar e fazer um relatório técnico
da posição daquele hotel. Olha, as portas, gostei muito do atendimento, mas as portas não estão adequadas para acessibilidade, a rampa que vocês fizeram está na declividade correta, botaram um vaso bem ali que impede que a pessoa entre e fazer todo um relatório. Se eles usaram ou não, aí é com eles. No entanto, houve uma comunicação. Então, eu acho que a falta de representatividade é justamente as pessoas perderam essa fé justamente nesses momentos, que era de saber qual o representante que ele pode confiar, que ele pode procurar, e perde, né, a oportunidade justamente no plano diretor, como o Ricardo falou, que praticamente são vazios esses momentos. Se não fosse a classe técnica, tecnológica participar, realmente seria vazio esses momentos. Bom, alguém quer falar do tema ainda? Eu queria falar assim, no meu ponto de vista, eu acho também assim, o que interfere muito é a população é uma instrução melhor sobre o que é a cidade para a população. Então não adianta nada também a gente abrir caminhos, meios de comunicação, se a população ainda não sabe como se expressar, como se comunicar e entender o que ela vai abordar. Então, por exemplo, se a população não entende tecnicamente de algo, vai acontecer aquilo que foi dito como exemplo. Surge-se uma notícia, tem um entendimento errado, acaba vindo um movimento todo para retirar um benefício que poderia ter na cidade. Então, para mim, um ponto que passa primeiro é essa questão mesmo de uma educação mesmo multidisciplinar para a população. E aí entraria essa questão aí, hoje em dia com redes sociais, trazer mesmo, aproximar mesmo o órgão público da população, mas ao mesmo tempo também fazer com que essa comunicação, esse chamamento para participação seja mais efetivo. Que aí não adianta, hoje em dia tem. As reuniões elas são abertas de conselhos para a população participar, mas nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe onde ocorre, qual é a data. Então, o que primeiro, um dos pontos que tem a gente melhorar essa comunicação, mas também não adianta só melhorar a comunicação, e sim instruir a população nos determinados assuntos, para poder ela entender que aquela calçada está errada, se ela está certa, se aquela zona não está sendo atendida por transporte público, ter essa instrução para ela saber como se expressar. Então eu acho que além da comunicação, o chamamento para esses pontos de discussão também ter momentos de instrução da população para ela começar a ter também esse sentimento de pertencimento a uma cidade. Não sei se eu soube me expressar o que eu estava tentando falar. Bom, mais alguma pergunta, Mona? O Lino quer falar sobre o tema? Não, você tem outra pergunta aí? Você tem outra pergunta? Ó, deixa eu só te contar um negócio. É porque, nossa, minha cabeça está pensando tanta coisa. Se você parar para pensar, nessa última eleição para vereador, o vereador morava num bairro da cidade, um vereador que eu conheço, morava num bairro da cidade, que ele, durante a campanha, ele dizia, vou resolver o problema do bairro, meu bairro tem problema, eu vou resolver o problema do meu bairro, meu bairro tem problema, eu vou resolver. Não deu uma semana que o vereador foi eleito, depois da polícia bater na porta da casa dele. Ele foi eleito e mudou para Paraviana. Aí ele resolveu o problema. Ele resolveu o problema dele. Então, às vezes, o que a gente precisa entender é que a gente tem que ser esperto também. A gente vota mal pra caramba, né? Vota mal pra caramba. Então não adianta a gente ficar adorando a pílula aqui. Se por um lado você vai criar mecanismo de comunicação, vai. Mas criar mecanismo de comunicação pra gente que não vai nem ver o que você mandou,
Então, às vezes, é melhor a gente entender que aprende a usar um 56, rapaz. Vai usar um 56 direito. Porque se a gente usar um 56 direito, desde o começo eu tô falando, como eu sou o velho chato, tô ficando velho. Eu sou daqueles que o poste tá queimado, eu tiro foto da plaquinha metálica no poste e vou para o negocinho reclamar que o poste tá queimado. Mas é porque é um hábito, velho. É porque é um hábito meu. É tipo ler o Diário Oficial. Como eu peguei o hábito na época que eu tava no mandato, é um hábito. Canal de comunicação, dependendo do nicho que te elegeu, as pessoas elas sabem te achar. Eu tive um mandato, porque eu não fui candidato à reeleição porque eu não queria. Todo dia eu tinha indicação para fazer, porque vereador, ele não tapa buraco, mas se ele quiser, ele faz a indicação dos buracos que existem para ele, pelo menos cutucar a prefeitura para que aquilo seja resolvido. Mas, infelizmente, só você votar, eleger alguém, essa pessoa cobrar do prefeito, se a gente não cobrar junto do prefeito e do governador, não vai ter política habitacional de qualidade para todas as pessoas, sejam elas migrantes ou não. Não vai ter posto de saúde ou hospital, entrada no sistema de saúde ou média e alta complexidade, seja para você ou para outra pessoa. A gente tem que descobrir que todos nós aqui, é melhorar a democracia, eu acho que é isso. Usar o que a gente já tem e dar uma avançada na maneira como a gente constrói esses modelos. Enquanto os meios de comunicação, os sistemas não aparecem, é Instagram, meu filho. É o WhatsApp. É o Facebook. E eles vêm. Vocês são... Aqui nessa sala acho que não tem, mas eu conheço aluno de comunicação que é social media de político. Não tem? Vocês conhecem também, não tem? Aluno de comunicação que é social media de político, o celular do político não apita, mas o do social media passa o dia apitando de problema que você identifica. Uma hora ele vai contar para a pessoa. Uma hora isso tem que gerar uma demanda efetivamente trabalhada pela gestão ou por aquele que vai ter que resolver o caso. É sempre importante a gente lembrar que, enquanto não acontece, o que já tem funciona. Puxa vida, eu queria tanto que tivesse uma pessoa ou um grupo de pessoas que lutasse por mim, enquanto eu estou trabalhando. Olha o calendário da reunião do conselho da cidade e vá na reunião. Uma vez, você vai lá na reunião. Aí chega lá, faz uma lista e entrega para alguém. Lá tem uma lista, tem um monte de conselheiro. Os conselheiros, eles estão lá para representar os anseios da população. Oi, conselheiro. Pode falar. Ai, meu Deus, e eu virei apresentador quase. Pode falar. Tá liberado. Tá liberado. A ideia é essa. Só pega o... Quer o meu? Toma. Não, é para ficar o registro. A gravação. Só para... Então manda aí. O pessoal na gravação entendeu o que você perguntou. Tem que ligar o ar. Tô suando. Eu sou José Faustino da Silva, agricultor, produtor rural, e faço parte da sociedade civil organizada como um todo. E eu vejo lá no conselho que a gente faz um trabalho de muita consistência e a gente tem, de certa forma, salvado o poder público. Como eu tenho um amigo que fala que a gente tem, de certa forma, trocado o pneu do carro do ônibus em andamento. O carro está andando e a gente está trocando. Por exemplo, o poder público, aí estadual e municipal, só enxerga a sociedade civil como um todo, como controle social, quando precisa resolver alguma situação. Exemplo, o plano diretor de 2026. Eu estava lá. Estava no recurso. Estávamos lá, construindo essa potência. Agora, parece que o poder público, que é Estado e município, tem medo das mentes qualificadas. Seja ela um preto de cabeça branca, chato, como diz o José, eu gostei dessa expressão, mas que sabe cobrar. Exemplo, outro exemplo. O Lindenberg, quando vereador, ele cumpriu a função parlamentar perfeita. Ele provocou a prefeitura e a prefeitura abriu, não sei se ele vai recordar, abriu um espaço para chamar a sociedade civil para colocar emenda no PPA daquele ano. Não sei se você vai ver.
E aí, eu, como representante da sociedade civil organizada, da minha vida, fui. Era para as entidades, viu, Rodrigo? Era para as entidades. E aí, teve o primeiro expediente, no intervalo, ele levantou, quem tem aqui proposta para fazer? E aí eu fiz 2 propostas. A equipe dele veio e nós atendemos. Muito obrigado. Aí é o seguinte, o que acontece? Para você ver. Ele perguntou, qual é a sua proposta? Eu fiz 2 propostas. Primeiro, que fosse garantido uma rubrica no próximo PPA, para os 4 anos, para o funcionamento, instalação e do Conselho Municipal da cidade. Não sei se você lembra. E também que fosse garantido as 4 conferências de dores, as conferências, um recurso, que hoje nós temos, graças a isso. Mas eu fiz um outro pedido, um tanto quanto inusitado. Por quê? Porque na minha rua era uma lagoa, era baixada. E ela antecede um sinal onde não pode virar. Então o pessoal passava lá todo inverno. Eu tenho vários vídeos com a água aqui na canela, eu andando na minha rua. E aí, quando o Ricardo foi disse, Faustinho, vai ser aberto o PPA para discussão para receber proposta. Eu não pensei 2 vezes, fui lá. E aí, quando a equipe do me consultou, eu disse, a segunda proposta que eu quero é, veja bem, escuta, eu falei assim, eu quero que seja segurado uma rubrica para os próximos 4 anos, para fazer micro, média e macro drenagem nos bairros já consolidados. Ele, muito sério, é só isso que você quer, pessoal? Quer tudo isso? E aí, 3 anos depois, eu estava em São Paulo participando de um evento lá, esse rapaz me liga. Conselheiro, a tua emenda saiu. A empresa já foi contratada, o recurso já está segurado. Cadê você para apontar lá onde vai ser feito o trabalho? Isso aí. E aí, graças à tua atitude, de chamar de fato de direito aqueles que têm um desejo e a necessidade, que sabem na hora certa fazer cobrança. Mas aí é o seguinte, tem 2 pontos. Primeiro, o município hoje, o Ricardo falou do Conselho Municipal de Boa Vista, ele realmente hoje, de fato de direito, ele está no seu devido lugar. Tem até vereador funcionando, participando. Ui, tô... Ativamente. 4? Não falta uma. Por quê? Porque nós começamos a cobrar de fato de direito. Porque nós, sociedade civil e conselheiro, a gente fazendo o papel de um vereador e sem ganhar nada por isso. Em alguns momentos, sendo recebido e atendido através de política pública, através de emenda. Mas feito com orçamento. Colocado lá, brigado lá. Entendeu? Então é o seguinte, e aí o município passou a ter medo da gente. E aí mais tarde o Estado passou a ter medo da gente. Porque a gente é uma voz ativa lá dentro do Estado. E aí, para completar, na quesito moradia, na quesito urbanização, e agora na última conferência, para vocês terem ideia, talvez alguns de vocês estiverem lá, não sei. O Nixon, ele fez uma apresentação sublime sobre o bloco. Quem não foi, perdeu. E ele disse um dado científico que me chamou a atenção. No espaço geográfico de Boa Vista, nós temos 60% de Paulino. Nós cabemos uma outra cidade. Só de ocupação de terreno. E ainda sobra 10%. Isso, senhores, são arquitetos, vocês têm que pensar nessa pessoa. E aí eu gostei que você traz o tema bolha imobiliária. E aí o Rodrigo falou um pouco, você satisfeito. Mas não quer dizer que ele não entende, que ele não tem opinião. Por sinal, a opinião é muito certa. Agora é o seguinte, o que acontece? Também nós esquecemos que quando o Ricardo fala
especulação imobiliária de baixa renda, de certo ponto, de certa época para cá, acabou aqui em Roraima, ou não? Porque todo ano tinha, principalmente na véspera de eleição, tinha espocados, pipocados, invasão em certos lugares. Acabou, parou de acontecer aqui. Por quê? Porque nós próprios do Movimentos Sociais começamos a nos organizar. Gente, a gente está ficando cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Não é à toa que, segundo o Instituto Nix, ele falou que nós, para a estrutura da cidade que nós temos hoje, em termos de tamanho, nós suportamos, brincando, quase 2 milhões de habitantes. Sim. Onde é que está? Então, quer dizer, assim, eu gostaria muito de agradecer a participação e o Estado, como um todo, não falta comunicação. O Estado tem medo de valorizar o controle social chamado Conselho das Cidades. Bom, mais alguma pergunta, Munar? Tá, gente. Pessoal, agora vocês podem, se quiser falar, pode colocar aí. Vocês mesmos, é só levantar a mão e pedir para se manifestar e a gente... A Iana levantou a mão uma quiser hora. Complementar. Bom, me chamo Iana, sou coreanense também. Vai o microfone lá. E eu acho que são muitas camadas esse assunto, né? Mas o Lino fez uma pergunta. Vou botar aqui para meus seguidores. É só segurar isso? Tá. E aí o Lino fez uma pergunta, né? A cidade anda para onde? Eu acho que a cidade não anda para lugar nenhum. Eu acho que ela anda para quem? Sabe? Quando a gente pega, né, a coisa do... o plano diretor é de 2006. E aí eu achei engraçado, Lino, que você falou assim, eu ainda acredito em plano diretor. Amigo, a gente só acredita nisso. Se a gente na arquitetura e no urbanismo não acreditar... Eu sei que, assim, na prática é difícil, mas é quase que a ferramenta de trabalho básica do ordenamento territorial, né? Mas, assim, quando a gente pega o plano vencido, né, que a orientação é que se revise a cada 10 anos, aí o problema é que tem quase 20, as sucessivas alterações vai mudando, vai deformando o que era, né, o planejamento, assim. E aí eu fiquei surpresa até, e aí a ignorância minha, como arquiteta, que não sabia, por exemplo, que o CAL foi contra a minuta, né, desenvolvida pelo IBAM. Eu particularmente acompanhei, encontrei várias vezes o Ricardo, talvez a gente tenha se visto também nas audiências, a revisão do plano diretor. Realmente, assim, é lamentável o esvaziamento. Eu acho que tem vários motivos, né? Inclusive, institucionalmente, é interessante o esvaziamento, às vezes, mas fico me perguntando, assim, né, se as pessoas não sabem do que a gente está discutindo, é porque estamos falhando miseravelmente. Porque a bolha não crítica e não reflexiva é que está ficando 2 horas no ônibus para chegar em casa, no seu local de trabalho, e demora mais um bom tempo para voltar. Então, fica assim, gente, tá errado. A gente está se comunicando. E é muito interessante porque, de fato, assim, os conselhos funcionam de uma forma muito massa, mas que pena que está vazio. Porque isso esvazia, inclusive, a conversa. Então, assim, eu acho que é necessário repensar tudo de uma forma geral e pensar na cidade que anda para algum lugar, mas não que anda para quem, ou para quens, né? E isso é um problemão, assim. Eu também, inclusive, hoje eu obriguei os alunos a virem para cá. Alguns já assinaram a lista de frequência, infelizmente já foram. Mas hoje a gente discutiu numa disciplina chamada Estudos Ambientais, no curso de Arquitetura, uma disciplina do 5º semestre, sobre como a gente sempre vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né?
Sim, aí só para não perder o fio da meada, eu mandei mensagem para o Nixon, né, que estaria aqui, inclusive está internado, gente, por isso que ele não veio, né, ele está doente, foi impossibilitado, ele quer professor da casa. Falei assim, Nixon, o CAL foi contra, o que aconteceu? Ele comentou e falou sobre a questão da habitação social, do patrimônio, da governança, vários tópicos que de fato não foram levantados e foi interessante. Mas eu fiquei pensando assim sobre alguns aspectos que a gente parece que ou se debruça sobre a cidade que foi desenhada em 1954, 54, né, Rodrigo? Ou a gente se debruça sobre a Boa Vista e suas mazelas de 2025. Parece que a gente nunca está num lugar de colocar diferentes agentes numa mesma roda e conversar, inclusive assumindo culpas e bancando sonhos. Sabe, eu acho isso um pouco triste, assim, eu comentei hoje na aula que quando a gente vai passar no semáforo, tem 3 escalas, siga, atenção e pare. Quando está em atenção, você escolhe. Eu vivo pegando multa, gente, eu não faço uma boa escolha, eu passo. E aí, às vezes, não dá bom e tem aquele tempo, né, que você não deveria ter passado. Mas, assim, é porque não é sim ou não, não é tudo ou nada. Nós não... Quando que a gente vai conversar sobre a Boa Vista que pode melhorar, mas que já tem coisas interessantes e a cidade... Sabe, eu fico meio preocupada com essa... Ou a gente morre de criticar e desce o pau, ou a gente está se apegando no centro, que tem uma forma radial e tal. Então, fica assim, acho que é mais uma provocação, né? A gente continua falhando. E é até interessante ser um assunto de arquitetura, numa iniciativa que parece ser mediada pela galera da comunicação. Acho que a gente está aqui os dois incitados a fazer algum tipo de movimento, né? E é isso. Eu sou roraimense, boavistense, nascida na maternidade de Nossa Senhora de Fátima, então acho que eu posso fazer essa pergunta. Eu tenho muitos amigos fora, como o Glauber, que estava aqui ainda agora, como o Lino, embora já seja roraimado, e conheço uma galera que veio trabalhar na Acnur, né, nesses grandes projetos temporários, que chegaram há pouco tempo aqui, e ficam perguntando o que acontece com Boa Vista. E tem algum tempo que eu elaborei um plano, uma ideia mirabolante, que assim, a nossa sensação de pertencimento é quase nula. E isso encandeia de várias formas, né? O vereador que mora no Equatorial, mas se muda para o Paraviana, deixa de se ver como alguém que mora num bairro periférico. Então, assim, eu às vezes fico pensando se essa coisa de sermos uma geração nova, né? Como o Rodrigo até estava comentando, assim. Eu sou boavistense, mas sou filha de pais nordestinos. Eu só vim entender, por exemplo, o movimento Roraimeira, que é uma coisa de um aspecto cultural gigante, quando eu fui atrás. Não foi meus pais que me ensinaram. Meus pais gostam de São João. Quem foi gostar de paçoca no rolê foi eu, né? Então, como a política feita por não roraimenses, mas principalmente por não roraimados, tem uma implicação muito grande, né? Como a gente vai reproduzindo modelos de lugares em que não necessariamente o progresso é algo interessante e igual e só reproduz aqui. Mas, enfim, eu falo muito. A Marina está falando um assunto importante. Eu sou do Rio de Janeiro. Você é roraimado, né? Quando eu cheguei aqui em 80, o que eu vivi no Rio não podia dizer aqui, o que o pessoal ia dizer que era mentira. E o que eu vivi aqui não podia dizer no Rio, que ia dizer que era mentira. Eu cheguei à conclusão que Roraima não é nem pior e nem melhor, que é diferente. Você tem que trazer as suas experiências e adaptar para cá. Só para mim poder encerrar, há um detalhe que todos nós passamos todo dia e toda hora e que ninguém entende o porquê que não existe. Calçada que fale com calçada. É um detalhezinho desse tamanho. Cada um de nós tem em frente à sua casa 9, 10 metros de calçada, que não fala com a calçada do vizinho. O cadeirante, o deficiente, a criança, o carrinho de bebê, não consegue passar. Até nós fizemos um estudo, Mariana, estava o Leno, o Rodrigo começou também, que era calçada inteligente. Olha que coisa burra.
A calçada inteligente é aquela que fala uma com a outra. O cara fazia a calçada dele com 20 centímetros mais alto que a do vizinho, ou mais baixo. Tá? Então, isso é só um detalhe de todo um complexo que vocês que estão fazendo comunicação, que têm obrigação profissional de divulgar as coisas, trabalhar a mente das pessoas, no sentido de trazer para dentro do jogo, para dentro da consciência cidadã. A primeira conferência, professor, é a cidade que nós temos e a cidade que nós queremos. E aí a gente não conseguiu chegar até agora. Obrigado, desculpa o aluguel. Mariana foi guerreira em 2 conferências, ela e o pessoal do CAL e da universidade, que deu um grau realmente de qualidade, não só dessa conferência, como em outras. Porque eram estudantes que iam lá inovar. E uma coisa, gente, não tenham vergonha ou medo de falar. Falem. Mesmo que vocês, alguém do lado fale assim, isso já foi dito, mas falem, participe. O que está faltando é isso, é participação. Só antes de devolver a palavra para os nossos palestrantes fazerem suas conclusões, fazer uma propaganda, já que a gente falou dessa questão mais cultural de Roraima. No nosso YouTube nós temos uma palestra sobre as raízes de Roraima, que vai tratar de todo o histórico da formação do nosso estado, com o professor Alfredo Souza, Haroldo Amoras e Reginaldo Gomes, todos doutores. E nós também temos uma palestra sobre a formação política de Roraima, com o professor Dr. Getúlio Cruz e o Pedro Cirino. Então, vocês já ficam convidados para conferir no nosso YouTube essas 2 palestras que tratam justamente desse tema que a colega falou ali. Bom, eu vou passar para os convidados fazerem as suas conclusões finais para a gente poder liberar a nossa plateia. Por favor, Rodrigo. Quero agradecer a oportunidade, o convite. Espero poder participar mais das discussões e me coloco à disposição para estar discutindo a cidade ou outros assuntos. Hoje estou na área da habitação, é uma paixão minha. Meu mestrado foi trabalhar a questão da solução para refugiados a nível mundial e tenho essa missão do coração, gosto muito do trabalho, essa área habitacional, principalmente voltada para a população carente. Me coloco à disposição aí dos colegas também para trabalhos acadêmicos. A gente precisa de muito estudo e a academia é a melhor fonte para a saída de ideias e soluções para um melhor material, uma melhor solução, ideias para que possa estar valorizando e efetivando soluções para que possam ser implementadas por uma Boa Vista, uma Roraima melhor. Obrigado a todos, me coloco à disposição para qualquer assunto que venham a ter depois. Também queria agradecer o convite e a vocês por assistirem, né, essa conversa. Queria dizer também que estou aberto a novos questionamentos, novos debates, estou à disposição. Trabalho na área do meio ambiente, além da arquitetura, né? E gosto muito dessa questão da interação da cidade com a natureza. Espero que essas discussões não morram aqui, né? Que isso aqui seja apenas um pontapé, né? Para muitos aqui de vocês e que sempre vocês busquem a participação nessas discussões em todas as oportunidades que tiverem. Então, eu queria reforçar mesmo o agradecimento pelo convite e então, desejar boa noite para todos. Bora lá. Primeiro, obrigado, Luiz, pela mensagem no meio das férias. Obrigado pelo convite. Ele sabe, e vocês, quem não sabe, pode ter toda a certeza do mundo. Assim, eu sou o FRR de carteirinha, né? Eu sou da casa. Eu estou afastado porque eu estou superintendente do patrimônio da União. Então, no meu trabalho lá, que tem uma cara de cartório federal do caramba, mas
Ele é super desafiador porque é um exercício de aprender coisa nova e cuidar de coisas que as pessoas elas não estão com vontade de cuidar, mas quando tem alguém que cuida com carinho e responsabilidade, você está cuidando de coisa que vocês têm e que as pessoas nem sabem que tem. Então, cada vez que a gente vai lá e desenrola, faz com que um terreno vazio no miolo da cidade, que estava só o matagal, eu vejo aquele terreno e sei que lá vai brotar a nova sede do Instituto Federal ali na Major Williams, ou quando a gente desenrola um conselho que vai ter um prédio novo no centro, quando a gente tem moradores em bairros como São Vicente, Caimbé, Silvio Leite, Silvio Botelho, que estão ocupando irregularmente as discussões do Paraviana, o pedaço do aeroporto, que a área é nossa, que está ocupada irregularmente, e precisa de uma solução legal. Então alguém precisa dar uma resposta sobre uma ocupação irregular. Esse trabalho que a gente faz lá, eu faço com todo o carinho e respeito que eu faço de atender o convite de vir conversar com alunos, ir para a sala de aula, igual eu fiz no exercício que foi lembrado aqui de estar vereador por 4 anos, que foi um exercício super legal na minha vida. Quando a gente se coloca como roraimado, de verdade, como um apaixonado pelo lugar que me acolheu, a entregar de volta aquilo que esse lugar me deu e me dá diariamente, não tem nada mais prazeroso. Eu poderia ter... A única coisa que eu fiz, às vezes eu fico triste, é tipo a maternidade que a Ana nasceu, desapareceu. Se a gente tivesse se unido com esse mesmo amor e paixão e vontade que a gente tem, provavelmente o prédio estaria lá, reformado, com uma outra... Mesmo que não fosse um hospital. Podia ser outra coisa, mas não um vazio que virou um estacionamento cercado no centro da cidade, esperando alguém ir lá ocupar dentro da bolha que pode acontecer em algum momento naquele lugar. Eu preferia que tivesse um prédio histórico garantindo aquilo que as pessoas não sabem cuidar, que é da nossa memória. Então, se é pra gente construindo tijolinhos na memória com qualidade de várias pessoas, é sempre um prazer vir conversar com vocês para a gente fazer isso junto e coletivamente. Obrigado sempre. Valeu, pessoal. Valeu a todos. Bom, obrigado também a vocês. Nós somos muito gratos pela participação, né, dos nossos convidados. As participações eventuais também muito enriquecedoras. O Lino tocou num tema que ficou me coçando desde o começo, que é o descaso com relação à memória das cidades brasileiras. Né? Eu, como um camarada da história, isso me diz respeito muito diretamente. Eu já orientei trabalhos, inclusive, a respeito de elementos históricos que foram sumindo da cidade, né? Como Porto do Cimento e outros locais históricos, do nada foram sepultados e esquecidos. Então, isso é uma característica muito triste das cidades, não só da nossa cidade, mas das cidades brasileiras. Uma ânsia desenfreada de modernização. A gente se deixa também à disposição de vocês para continuar esse debate no nosso Instagram, a Roraima 40 anos, e a gente vai ter uma mesa de fechamento ainda, um debate de fechamento, e somos todos ouvidos para as sugestões de vocês, o que gostariam de ver debatido por pessoas experimentadas, né, da nossa cidade, do nosso estado. Tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima. Aê. Vou só tirar a foto da mesa.